Fala, meu aluno, aqui é o professor Claudinei Santos novamente, e a nossa aula de hoje, especialmente para o aluno do 9º ano do Colégio Geórgia, vai ser sobre crise de 1929, beleza? Esse assunto é sobre a maior crise do capitalismo mundial. Gente, a crise de 29 começa nos Estados Unidos e quebra, simplesmente quebra todas as economias capitalistas do mundo. Acompanhe a nossa aula para você entender como é que isso aqui aconteceu, beleza? Vamos lá. Em 1929, os Estados Unidos da América estavam vivendo a sua bela época. Grande produção industrial, grande produção agrícola, e a sociedade estava vivendo um momento mais amplo do chamado liberalismo econômico. Todo mundo, o Estado era mínimo, o Estado intervia muito pouco na economia. Grandes empresários, industriais, banqueiros, pequenos e médios comerciantes, todo mundo tinha grande liberdade para investir. E as grandes empresas estavam investindo na reconstrução da Europa. Lembra do assunto anterior, a Primeira Guerra Mundial? Então, a Europa estava destruída e estava se reconstruindo. Essas empresas norte-americanas estavam investindo em vender produtos para os países europeus. Ou seja, a margem de lucro era garantida. Então eles começaram a produzir em larga escala e produzir cada vez mais. Aí você deve se perguntar, mas então está tudo muito bem, né? Liberdade econômica, produzindo muito, vendendo para uma região que necessitava desses produtos. E por que então houve a crise? Bem, pessoal, nem tudo é tão tranquilo assim. O ideal nem sempre é igual ao mundo real. O que vai acontecer? A sociedade americana, ela vivia uma verdadeira bolha de especulação. Pequenos, médios, grandes investidores de todos os setores da sociedade. O cara pegava uma herança agora, o único dinheiro que ele tinha, investia tudo na bolsa de valores. Por quê? Porque as empresas que tinham ações nessas bolsas de valores estavam investindo na Europa, que por sua vez tinha sido destruída pela guerra e precisava desses produtos. Então era quase uma certeza de lucro. Então todo mundo começou a investir. As ações super, mega inflacionaram. Por quê? Ora, se é certeza de lucro certo, você pode investir um capital mais alto para poder obter o lucro. Todo mundo sonhava em nem precisar trabalhar, porque imagina, se o meu dinheiro trabalha sozinho por mim, eu investi na bolsa de valores lá na década de 20, meu lucro vai ser certo, então eu não preciso trabalhar, eu já posso, viver do capital que está trabalhando sozinho, basta eu investir e saber investir bem. Esse tipo de mentalidade é o início do caos que a gente vai começar a falar. A outra coisa, a segunda observação, é sobre a sociedade americana no período. A sociedade americana era desigual, o racismo estava em alta, você não tinha ali uma distribuição mais justa de renda. Então existia dois Estados Unidos. Existiam os Estados Unidos da família branca, classe média, certo? E existia os americanos que eram afrodescendentes, que tinham histórico de escravidão, que teve a abolição da escravidão, mas que não tiveram ascensão aos direitos políticos, né? Podiam votar, mas não podiam, em maioria não podiam nem ser eleitos. O racismo era uma coisa, e até hoje ainda é muito problemático nos Estados Unidos, mas que impediam, por exemplo, o negro não podia acessar uma escola, não podia frequentar igrejas de brancos. Ou seja, gente, eu quero um aspecto, então falamos da sociedade especulativa, falamos da superprodução, e agora a gente vai falar sobre a reconstrução da Europa. Quando a Europa se reconstrói, e isso vai acontecer de maneira ligeiramente rápida, o que vai acontecer? Essas empresas pararam de vender para os europeus. A crise começa exatamente porque você tem uma sociedade desigual, que não absorvia a produção, o excedente de produção. Então, se você tem uma superprodução, mas você tem uma população interna que não consegue comprar esses produtos, o que foi que aconteceu? Essas fábricas começaram a quebrar. Essas fábricas começaram a falir
E aquelas pessoas que investiram capital nessas fábricas, ou seja, aquele capital especulativo, foi para o ralo. Essas pessoas faliram também. Por consequência, o banco não conseguia pagar os seus credores, os seus investidores. O que acontecia com os bancos? Quebravam. Só que detalhe, a quebra desses bancos, ela ainda é um fator também especulativo. Porque o banco, gente, entenda uma coisa, os bancos, eles tinham as taxas de juros sempre muito altas. Eles declaravam falência pelo fato de não conseguir pagar a sua dívida primária. Mas o que eles tinham lucrado com as taxas de juros, daria sim para quitar. Só que aí, nesse primeiro momento, pasmem, os bancos não abriram mão das taxas de juros. Então o que aconteceu? Os bancos estavam fechando, porque não iam pagar mais aquelas contas e guardando os seus lucros. As empresas estavam falindo, os investidores falindo. O que aconteceu com o comércio? Se não tinha pessoas para comprar o produto no varejo, esse comércio começou a fechar as portas. Então você vai ter uma segunda onda de desemprego. A primeira, os trabalhadores e os investidores. A segunda, os trabalhadores agora do comércio e o setor de serviço. Logo vai chegar o colapso no campo, aonde a agricultura, a agroindústria também quebra. Chega um momento que para você pagar o transporte para levar a mercadoria do campo para a cidade se tornou até inviável. Então plantações inteiras foram perdidas, animais, rebanhos inteiros foram sacrificados. A indústria que quebrou gerou uma legião de desempregados, tanto no setor da indústria quanto no setor do comércio. E a miséria se espalhou pelos Estados Unidos. O momento mais crítico foi em 24 de outubro de 1929, quando foi declarada o crash, a quebra da bolsa de Wall Street. Esse dia vai chamar Quinta-feira Negra. Pessoas se mataram, foi uma catástrofe mundial. Por quê? Aqui no Brasil, no Brasil não houve crise. Houve sim. A crise quebrou os cafeicultores e, consequentemente, aquela política que já estudamos aí na sala de aula, que era chamada de a República Oligárquica. Como os fazendeiros que vendiam café para os Estados Unidos não tinha mais para quem vender, muitos ficaram pobres da noite para o dia. A crise foi avassaladora. Em países como Alemanha e Itália, a crise foi tão pior porque na Alemanha, a Alemanha tinha saído destruída da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, quando estava tentando se reerguer, veio a crise. O país ficou totalmente destruído, dando espaço àquelas ideias absurdas do nazismo. Então, olha como a crise de 29 ela vai ser impactante. O único lugar que não houve impactos da crise de 29, impactos negativos da crise de 29, foi na Rússia, que vivera a sua Revolução Socialista em 1917. A aula aqui no nosso canal já foi publicada, vocês já podem acessar, que também foi feita pensando em vocês, meus queridos alunos. Certinho? Então o que vai acontecer? A crise de 29 vai se espalhar pelo mundo ocidental, pelo mundo capitalista, quebrando as economias. O presidente Roosevelt, na época, ele vai pensar um plano de contingência para conter a crise econômica. Esse plano a gente vai chamar de New Deal, tá bom? O New Deal ele vai ser desenvolvido em duas linhas. Na primeira fase do New Deal, se chamou os bancos, até aqueles bancos que tinham declarado falência, e disse: vocês vão abrir mão dos juros que vocês cobravam para reabastecer, reaquecer a economia. Só que, veja, a política econômica americana era liberal, o Estado não intervia na economia. A primeira característica do New Deal é fazer com que o Estado intervesse na economia. Ou seja, o Estado americano parou e disse: não podemos deixar como está, vamos ter que intervir na economia. Ok? Então, o New Deal vai fazer no primeiro momento, vamos dividir em dois momentos. Então, no primeiro momento, o New Deal interviu nos bancos e nas taxas de juros. Foi um paliativo, mas não resolveu o problema. Só na segunda etapa
do New Deal, que a gente vai chamar, né, a etapa decisiva do New Deal, é que vai ser implantado umas ideias de um homem chamado John Keynes, tá? Essa ideia, gente, é o que vai originar o que nós chamamos de neoliberal. Essas ideias neoliberais, essas ideias são baseadas na seguinte característica: o Estado ele não vai intervir sufocando a economia, mas ele vai intervir em setores essenciais para a sociedade. Então, como seria isso? Bom, lá naquela época, o New Deal vai intervir na agricultura, subsidiando insumos para os pequenos produtores, na indústria, ajudando a recuperar empresas. Então, eles criaram programas de auxílio. Depois, imagine, isso é no início, tá? Para que a empresa pudesse decolar. E na geração de empregos, criaram frentes de emprego. Porque pense comigo, se a economia está sufocada, né? Se ela está emperrada, o que vai fazer com que a engrenagem fique lubrificada a ponto de fluir né? Com facilidade, é a injeção de capital. Mas para você injetar capital, você precisaria fazer o quê? No caso dos Estados Unidos, não seria dar o dinheiro, sim gerar empregos. Gerando empregos, a pessoa ganha um salário. Ganhando um salário, a pessoa pode comprar. Comprando, a indústria tem como produzir para vender. A indústria produzindo, o campo vai começar a produzir matéria-prima e produtos para abastecer as cidades. Ou seja, reconecta aí a engrenagem econômica. Isso demorou muito tempo para a economia se reajustar. Na verdade, a economia americana ela não conseguiu sair do buraco por causa do New Deal simplesmente. Um outro evento que começou em 1939, que foi a Segunda Guerra Mundial, foi o que de fato tirou a economia americana do sufoco e aumentou novamente os índices do crescimento econômico nos Estados Unidos. Beleza? Nós vamos ficar por aqui. Mais aprofundamentos, leiam o seu capítulo, leiam as referências de atividades que foram passadas para você. Eu fico aqui com o meu abraço, com o meu joinha. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e mais uma coisa, fique em casa. Abraço, pessoal.